Você já entrou em um ambiente e sentiu, sem que uma única palavra fosse dita, que todos os olhares se voltaram para você de uma forma diferente. Quase como se sua presença tivesse um peso que os outros homens ali simplesmente não conseguem carregar. É fascinante como a neurociência explica que a maioria absoluta dos homens, cerca de 97%, caminha pela vida completamente alheia aos sinais biológicos e psicológicos que as mulheres emitem. Especialmente quando existe uma diferença de maturidade envolvida, e eu estou aqui hoje para abrir os seus olhos para uma realidade que acontece bem debaixo do seu nariz toda vez que uma mulher mais jovem te oferece aquele sorriso sutil que você, por tanto tempo, confundiu com mera educação ou simpatia passageira. Antes de mergulharmos nos 7 motivos ocultos que revelam por que você se tornou um imã de atenção sem perceber, eu preciso que você faça algo por si mesmo e pela sua evolução. Inscreva-se agora no nosso canal para não perder nenhuma dessas orientações que são verdadeiros divisores de águas na saúde emocional e no magnetismo masculino. Pois estamos em uma jornada para alcançar nossos primeiros 5.000 inscritos. Um grupo seleto que terá acesso a conteúdos ainda mais profundos e exclusivos que podem literalmente salvar a sua autopercepção e posicionamento social. Além disso, se você sente que merece um acompanhamento ainda mais próximo, saiba que agora temos a nossa área de membros ativa, um espaço confortável e direto onde compartilhamos estratégias avançadas para quem não quer ser apenas mais um na multidão. Então, considere se juntar a nós para fortalecer essa nossa comunidade de homens que buscam a maestria sobre sua própria energia. Imagine por um momento aquela sensação de dúvida que surge quando você percebe um movimento nos lábios dela. Um brilho nos olhos que parece carregar uma mensagem que você não consegue decodificar. E agora imagine o poder que você terá ao entender que essa resposta é, na verdade, um reflexo condicionado à sua postura e ao seu estado interno. Algo que a psicologia moderna chama de resposta inconsciente a estímulos de alto valor. Quero que você respire fundo agora e tente se lembrar da última vez que ignorou um desses sinais por acreditar que o não tinha nada a ver com você ou que era areia demais para o seu caminhão. Porque esse é exatamente o erro que separa o homem comum daquele que domina a psicologia feminina e entende que a sua maturidade não é um fardo, mas e moço maior, ativo biológico. Quando uma mulher jovem sorri para um homem mais experiente, ela muitas vezes não está apenas sendo gentil, mas sim reagindo a uma frequência de confiança que não precisa gritar para ser notada. Uma calma que transmite que você já viveu o suficiente para não precisar mendigar aprovação ou correr desesperado atrás de validação externa, e essa ausência de desespero é um dos gatilhos mais potentes que existem na biologia da atração. Enquanto os rapazes da idade dela estão constantemente mudando de opinião, agindo com insegurança e tentando provar quem são através de ostentação ou barulho. Você se posiciona com uma estabilidade emocional que cria o que chamamos de marco dominante. Um estado interno inabalável que faz com que ela se sinta magneticamente atraída por essa rocha que você representa em um mar de incertezas juvenis. De qual cidade você está assistindo este vídeo agora? Escreva aqui nos comentários para que eu possa conhecer melhor o perfil dos meus pacientes e entender como essas dinâmicas de comportamento estão se manifestando aí na sua região. Pois cada detalhe da sua vivência me ajuda a construir orientações ainda mais personalizadas para o seu sucesso. Perceba aqui o contraste entre a sua presença consciente e a distração constante dos homens modernos, que mal conseguem tirar os olhos do celular. Cria um vácuo de atenção que você preenche naturalmente apenas por estar presente, por olhar nos olhos e por sustentar uma energia centrada, que é, por si só, um convite silencioso ao reconhecimento. Muitas vezes, esse sorriso é um reflexo direto do seu estilo, mas não estou falando de roupas de marca ou de tentar se vestir como se tivesse 20 anos a menos, o que na verdade causa o efeito oposto de repelir a admiração. Falo da elegância simples, do cuidado com os detalhes, de uma barba bem feita e de uma postura que exala autocuidado e identidade bem definida. Esse gatilho psicológico da congruência sinaliza para o cérebro dela que você é um homem que sabe quem é e para onde vai. Isso aciona o que a neurociência identifica como o efeito da figura de proteção, onde a amígdala cerebral dela, responsável por detectar ameaças, relaxa ao perceber a sua estabilidade, transformando a sensação de segurança em um sorriso de conforto e abertura. É um processo profundo e muitas vezes visceral.
onde ela não está necessariamente procurando um pai, mas sim o refúgio que apenas uma energia masculina madura e protetora pode oferecer em um mundo tão caótico e instável. Me diga sua idade nos comentários. Eu faço questão de ler para entender em qual fase dessa jornada de maturação você se encontra e como posso te dar uma dica ainda mais específica sobre como potencializar esse seu ar de autoridade. Outro ponto fundamental que você precisa processar é a curiosidade genuína que a sua experiência desperta, pois as histórias que você carrega, os fracassos que superou e as vitórias que moldaram seu caráter são como um livro. Fascinante para quem ainda está começando a ler a vida, e aquele sorriso pode ser a chave de uma porta que ela está tentando abrir para conhecer o mundo através dos seus olhos. O segredo mais potente, no entanto, reside no fato de que você não precisa delas. E essa liberdade, essa capacidade de estar completo no seu próprio centro sem buscar validação constante, é o que cria o paradoxo da atração. Quanto menos você precisa, mais você atrai, e é exatamente essa chama de interesse que vamos aprender a manter acesa com elegância e sabedoria. Agora, coloque-se nesta situação por um momento. Você entra em um café, senta-se calmamente e, enquanto aguarda seu pedido, mantenha uma postura aberta, sem a necessidade desesperada de se esconder atrás de uma tela de celular. Apenas observando o fluxo da vida ao seu redor com o olhar sereno de quem já viu muitas primaveras e invernos. É nesse exato segundo que o fenômeno da presença consciente acontece, pois, para uma mulher jovem, ver um homem que habita o próprio corpo com tanta propriedade é quase um choque cultural em uma geração marcada pela ansiedade e pela distração digital. Aquele sorriso que você recebe de relance da mesa ao lado não é apenas um oi silencioso. É um reconhecimento biológico de que você é uma raridade. Um espécime que emana uma energia centrada que o ambiente sente imediatamente, mesmo sem você ter proferido uma única palavra. Essa conexão silenciosa é o que chamamos de leitura emocional. Dominar essa percepção é o que separa os homens que apenas existem daqueles que realmente vivem e atraem oportunidades de conexão real em cada interação do dia a dia. Por isso, peço que você preste muita atenção aos sinais que o seu corpo envia, pois a sua postura e a sua maneira de estar presente são os primeiros comunicadores da sua energia masculina. E as mulheres são especialistas naturais em decodificar esse idioma não verbal muito antes de você abrir a boca para dizer qualquer coisa. SV Foc? Quer SV? Aprofundar ainda mais nessas técnicas de comunicação silenciosa e magnetismo, não esqueça que nossa área de membros já está disponível, oferecendo um refúgio de conhecimento prático para quem deseja elevar seu nível de influência social de forma ética e poderosa. Muitos homens da sua idade acreditam, erroneamente, que o interesse feminino está ligado apenas ao status financeiro ou à beleza física. Mas a psicologia nos mostra que a atração pela identidade bem definida é um dos gatilhos mais resilientes que existem no psiquismo da mulher. Quando você demonstra que não pede permissão para ser quem é, através de um estilo que preza pela congruência e pelo bom gosto discreto, você ativa um processo inconsciente ligado à amígdala cerebral dela, que busca padrões de estabilidade e confiança. Esse processo não é racional. É instintivo. É como se o cérebro dela fizesse um cálculo rápido e identificasse em você uma âncora emocional em meio ao caos da juventude. Por isso, aquele sorriso, que muitos rotulam como simples educação é, na verdade, uma resposta neurofisiológica à sensação de segurança que a sua maturidade projeta. Imagine a força de saber que, enquanto outros tentam impressionar com roupas chamativas e comportamentos infantis, você conquista pelo contraste da sua sobriedade e da sua firmeza emocional. Quero que você compartilhe comigo aqui nos comentários. Você já sentiu que sua calma irritou alguns homens mais jovens, mas ao mesmo tempo atraiu olhares femininos que você não soube explicar? Isso acontece porque a sua paz é uma ameaça para os inseguros e um convite para quem busca profundidade. E entender essa dinâmica é o primeiro passo para parar de ignorar as oportunidades que a vida coloca no seu caminho todos os dias. 6. A experiência que você carrega não é apenas um acúmulo de anos, mas um tesouro de sabedoria e vivências que os rapazes da idade dela simplesmente ainda não tiveram tempo de cultivar, e essa aura de sabedoria é imensamente atraente para mulheres que buscam algo além do superficial. Esse sexto motivo da nossa lista menos a curiosidade pela sua experiência mostra a
Sorriso dela é muitas vezes uma petição silenciosa para que você compartilhe um pouco do mundo visto através dos seus olhos. Uma vontade de aprender com quem já navegou por mares que ela está apenas começando a conhecer. No entanto, o ponto mais crítico e talvez o mais paradoxal de todos é o que chamamos de aura de não necessitar delas, pois os homens maduros, quando estão verdadeiramente em seu centro, não dependem da validação feminina para se sentirem completos ou bem-sucedidos. Essa liberdade emocional é o que cria o magnetismo mais puro que existe. Pois quanto menos você persegue, mais atraente você se torna aos olhos de quem percebe que você é o mestre do seu próprio destino. Lembre-se sempre de que dominar sua presença e sua confiança fará com que você nunca mais precise se perguntar o motivo de um sorriso. Você simplesmente saberá ler a alma por trás do gesto, para nos ajudar a continuar trazendo essas verdades que transformam vidas e para garantir que você esteja no grupo dos nossos primeiros 5.000 inscritos. Clique no botão abaixo e faça parte desta comunidade que valoriza a saúde emocional masculina acima de tudo. Respire fundo e tente se colocar naquela fração de segundo em que você percebe que alguém está te observando. Aqueles 3 segundos antes de você se lembrar de quem é e tudo que já conquistou, quando a dúvida tenta sussurrar que você é apenas mais um homem na multidão. A verdade é que a psicologia da atração é fundamentada em uma leitura de poder e autonomia. E o fato de você estar aqui, buscando entender as camadas mais profundas do comportamento humano, já te coloca à frente daquela maioria que mencionamos no início do nosso encontro. Entenda que a maturidade traz consigo uma ferramenta que nenhum jovem pode comprar, a capacidade de manter o seu estado interno inalterado, mesmo quando o ambiente ao seu redor tenta te provocar ou te desestabilizar. Esse marco dominante é como um farol para as mulheres jovens, que muitas vezes vivem em um turbilhão de emoções e incertezas típicas da idade. E ao verem em você um porto seguro de estabilidade, o sorriso dela surge como um reflexo de alívio e admiração. Não é apenas sobre ser bonito ou atraente no sentido clássico, mas sim sobre exalar uma energia de resolução que diz, sem palavras, que você sabe exatamente como lidar com as tempestades da vida. SVI, Foc. Está gostando dessa nossa conversa e sente que esse tipo de clareza está mudando sua percepção. Lembre-se de se inscrever para nos ajudar a bater nossa meta de 5.000 inscritos, pois sua presença aqui fortalece esse movimento de homens que não aceitam menos do que a excelência em sua saúde mental e social. Aproveite também para conferir nossa área de membros, onde os debates sobre esses gatilhos de autoridade ganham uma profundidade que o algoritmo comum não permite mostrar para todos muitas vezes. A curiosidade que você desperta está ligada a algo que a neurociência chama de busca por estímulos de alta complexidade, onde o cérebro feminino, naturalmente mais voltado para a decodificação de nuances sociais, identifica em um homem maduro um quabaca muito mais interessante de resolver do que a previsibilidade de um rapaz imaturo. Aquele sorriso é, em muitos casos, uma expressão de fascínio pela sua aura de mistério, que nada mais é do que o resultado de você não sentir necessidade de contar toda a sua história nos primeiros 5 minutos de conversa. Você tem camadas, tem cicatrizes que se transformaram em sabedoria e tem um silêncio que comunica muito mais do que 1.000 palavras jogadas ao vento. E essa economia emocional é um dos maiores afrodisíacos psicológicos que existem. Deixe-me saber nos comentários, você já sentiu que, às vezes, o seu silêncio parece incomodar algumas pessoas enquanto fascina outras? Isso acontece porque o silêncio de um homem confiante é um espelho onde os outros projetam suas próprias inseguranças ou seus desejos mais profundos. É por isso que eu bato tanto na tecla da presença consciente quando você está realmente lá, ocupando o seu espaço com dignidade e sem pressa. Você se torna o centro gravitacional de qualquer lugar. E as sonrisas que você recebe são apenas a confirmação de que o seu valor está sendo devidamente processado pelo ambiente. 9 é crucial que você entenda que esse magnetismo não é algo que você faz, mas algo que você é quando decide parar de buscar aprovação externa e passa a cultivar o seu jardim interno com a dedicação de quem conhece o próprio valor. Quando falamos sobre o estilo que não pede permissão, estamos falando de uma extensão da sua personalidade. Aquele relógio que você escolheu, o corte da sua camisa, a maneira como você se move. Tudo isso são sinais que ativam gatilhos de identidade e autenticidade. As mulheres jovens, que muitas vezes estão tentando se encontrar em meio a
tantas pressões estéticas e sociais, olham por um homem que parece confortável em sua própria pele e sorriem por puro respeito a essa integridade. Não se trata de luxo, mas de congruência, de ser a mesma pessoa por dentro e por fora, e essa verdade é o que realmente aciona a atração silenciosa. Quero que você coloque sua idade aqui embaixo para que eu possa te dar uma orientação mais direta sobre como ajustar sua energia masculina para a fase específica da vida que você está vivendo agora. Pois, cada década exige uma nova camada de sofisticação emocional. Lembre-se, o conhecimento que estamos compartilhando aqui é uma ferramenta poderosa. E usá-lo com responsabilidade é o que vai garantir que você transforme cada sorriso recebido em uma oportunidade real de conexão humana e enriquecimento mútuo. Imagine agora a sensação de caminhar por um lugar e não sentir aquela necessidade infantil de ser notado, mas sim a satisfação de ser reconhecido. Existe uma diferença abissal entre esses dois estados, e é exatamente aqui que entra o conceito de dominar sua energia masculina. Quando você aplica técnicas de escuta ativa e uma comunicação verdadeiramente eficaz. Cada interação deixa de ser um jogo de adivinhação e passa a ser uma oportunidade clara de leitura emocional e atração silenciosa. A psicologia nos mostra que a maioria dos homens ignora essas nuances porque estão presos em seus próprios egos. Mas você, ao entender que a maturidade traz uma confiança que não precisa gritar, começa a perceber que os homens mais velhos não precisam provar nada a ninguém. Essa calma transmite uma confiança silenciosa que as mulheres captam de forma instantânea, percebendo que você não está desesperado por migalhas de atenção ou aprovação. Elas sentem, em um nível quase celular, que este homem sabe quem ele é. E é esse detalhe que desperta aquele sorriso espontâneo que você tanto via, mas não compreendia. Não esqueça de deixar seu comentário dizendo de qual cidade você está nos acompanhando. Quero entender onde estão os homens que decidiram assumir o controle de sua presença e saúde emocional. Pois nossa comunidade de membros está crescendo justamente para dar suporte a essa elite que não se contenta com o básico. Pense no contraste brutal que existe hoje no mundo moderno, de um lado. Mulheres jovens rodeadas de homens inseguros, volúveis e que mudam de opinião ao menor sinal de pressão. Do outro, você passeia com a firmeza de quem possui estabilidade emocional. Esse posicionamento cria o que chamamos na psicologia de marco dominante, onde você mantém seu estado interno inabalável, mesmo diante de testes ou provocações, tornando-se uma figura magnética em qualquer ambiente. Este contraste é tão evidente que o sorriso dela muitas vezes surge como um reflexo natural de admiração por algo que é escasso na geração dela. É como se a presença consciente que você emana menos, aquela energia centrada que muda o ambiente ao entrar, servisse como um imã para o reconhecimento silencioso de que você é diferente, enquanto os outros entram em um local grudados em telas. Você entra com o peito aberto e o olhar focado, e isso não precisa de palavras para ser sentido. As mulheres notam imediatamente que a sua energia está presente no agora. Se você sente que esse conhecimento está sendo um divisor de águas para você, considere se tornar membro do canal hoje mesmo, pois lá discutimos como blindar essa estabilidade emocional para que nada absolutamente nada tire você do seu centro de poder. Entenda que o seu estilo não é sobre seguir tendências passageiras ou tentar parecer que tem 20 anos a menos, o que seria uma quebra terrível de congruência. É sobre a elegância da simplicidade e o cuidado nos detalhes que gritam identidade. Uma camisa bem escolhida, um relógio que faz sentido com quem você se tornou e uma barba bem cuidada são sinais sutilíssimos de que você se respeita, e esse autocuidado aciona nela um gatilho psicológico de atração por uma identidade bem definida. As mulheres jovens respeitam e sorriem para quem é autêntico, pois a autenticidade é a moeda mais valiosa no mercado da atração. E aqui chegamos a um ponto que poucos homens conseguem enxergar, o efeito da figura de proteção, onde, de forma inconsciente, o cérebro dela busca essa energia de segurança e estabilidade emocional. Esse processo está ligado à amígdala cerebral, que detecta ameaças e busca refúgio em quem projeta força e calma. Portanto, quando ela sorri, ela pode estar dizendo silenciosamente que se sente segura ao seu lado. Um nível de conexão que muitos homens confundem com simples educação. Escreva sua idade nos comentários para que eu possa orientar você sobre como potencializar esse gatilho de proteção de acordo com a sua fase de vida,
pois cada ano de experiência que você acumula é uma nova camada de magnetismo que estamos aprendendo a usar juntos. Respire fundo e imagine o peso da sabedoria que você carrega, não apenas como um mulo de datas, mas como uma biblioteca viva de vivências que os rapazes da idade dela ainda nem começaram a escrever. Esse é o sexto motivo crucial, a curiosidade pela sua experiência, onde a sua maturidade se torna algo profundamente atraente. Pois você carrega histórias, aprendizados e uma visão de mundo que eles ainda não possuem. Aquele sorriso que ela te oferece é, muitas vezes, uma forma de expressar esse fascínio, uma curiosidade por conhecer o mundo através dos seus olhos e uma forma de convite silencioso para que você compartilhe algo que só a sua trajetória pode oferecer. É um processo de reconhecimento da sua profundidade em um mundo cada vez mais superficial. E antes de continuarmos para o ponto mais poderoso da nossa lista, eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se agora para garantir seu lugar entre os nossos primeiros 5.000 inscritos, pois estamos construindo um legado de homens que dominam sua saúde emocional e não deixam essas oportunidades passarem. Além disso, se você sente que chegou a hora de dar um passo além e ter acesso a estratégias de comunicação e magnetismo ainda mais refinadas, confira nossa opção de membros do canal, um espaço confortável criado para que possamos trocar experiências de forma mais próxima e exclusiva. Deixe seu comentário agora dizendo de qual cidade você está assistindo, para que eu possa sentir a energia dessa nossa comunidade de homens experientes que estão retomando o controle de suas narrativas sociais. Agora chegamos ao sétimo motivo, que talvez seja o ponto mais avassalador de toda a nossa conversa, o aura de não necessitar delas. Existe algo profundamente paradoxal na psicologia da atração. Pois quanto menos você busca a validação de uma mulher e quanto mais você se mantém firme no seu próprio centro, mais magnético você se torna aos olhos delas. Os homens maduros que aprenderam a ser livres e a não depender de um sorriso externo para se sentirem completos emitem uma frequência de liberdade que é irresistível. Pois as mulheres percebem que você é um homem que escolhe, não um homem que implora. Esse desapego saudável enciende a chama do interesse porque sinaliza que a sua felicidade e o seu propósito estão acima de qualquer jogo de sedução passageiro. Coloque sua idade aqui nos comentários, pois quero entender como esse sentimento de independência tem crescido em você ao longo dos anos e como podemos usar isso para fortalecer ainda mais o seu posicionamento. Quando você entende que a sua presença é o prêmio, a maneira como você caminha e como reage a esses estímulos muda completamente, transformando cada interação em uma dança de respeito e reconhecimento mútuo, onde você já não se pergunta por que ela sorriu, pois o seu valor já é uma verdade absoluta dentro de você. Muitas vezes, a maioria dos homens comete o erro de ser ingênuo e interpretar cada sinal como uma atração sexual imediata, ou o erro oposto de desprezar completamente o sinal por medo ou insegurança. O que eu estou te ensinando aqui é o caminho do meio, a maestria de não ser enganado, mas também de não ser indiferente à sua própria energia, reconhecendo que aquele sorriso pode ser respeito, curiosidade ou apenas o reconhecimento da sua postura centrada. Ao dominar sua presença, sua confiança e o seu estilo, você para de buscar respostas fora e passa a irradiar a segurança de quem simplesmente sabe o que está acontecendo. Se este conteúdo está abrindo seus olhos para uma nova forma de enxergar suas interações sociais e sua saúde como um todo, não hesite em dar o like e compartilhar com outros homens que precisam desse despertar. Lembre-se que cada semana trarei novas perspectivas sobre psicologia e comunicação, eficaz para garantir que você nunca mais olhe para um simples gesto da mesma maneira. Siga firme no seu processo de evolução, pois quando você entende a mecânica da mente, você deixa de ser um espectador e passa a ser o protagonista da sua própria história de conexão e influência. Respire fundo e tente se recordar daqueles momentos em que você sentiu que sua voz tinha um peso maior em uma sala. Não porque você gritou, mas porque a sua convicção interna era inabalável. Esse é o poder da estabilidade emocional que mencionamos. Enquanto os homens mais novos estão perdidos em um mar de incertezas e carências, você se posiciona com uma firmeza que a psicologia chama de marco dominante. Esse estado interno faz com que você se torne magneticamente atraente, pois você não é afetado por provocações ou joguinhos triviais. O sorriso de uma mulher jovem, nesse contexto, é um reflexo natural da percepção dessa força.
Ela sente que, ao contrário dos seus contemporâneos, você é uma âncora em meio à tempestade. Para que possamos continuar entregando esse tipo de clareza que transforma a sua visão de mundo. Eu te convido a se inscrever agora e nos ajudar a chegar aos 5.000 inscritos, um marco que nos permitirá abrir portas ainda maiores para nossa comunidade de homens focados em alta performance emocional e saúde masculina. Além disso, aproveite a nossa nova área de membros. É um ambiente desenhado para que possamos ter conversas mais diretas e sem filtros sobre como blindar a sua mente contra as distrações modernas. Já parou para observar como a maioria dos rapazes entra em um café ou em um evento completamente absorvido por uma tela digital, parecendo quase fantasmas em suas próprias vidas? Eles não estão lá de verdade, estão distraídos, e é por isso que quando você entra com a sua energia centrada e uma presença consciente, o ambiente muda de imediato. Essa presença não precisa de apresentações ou de palavras barulhentas. Ela é sentida na pele pelas pessoas ao redor. As mulheres, sendo extremamente sensíveis a essas variações de energia, notam isso no mesmo instante. O sorriso que você recebe é um reconhecimento silencioso de que você é um homem que habita o presente, alguém que realmente vê e é visto. O que eu chamo de magnetismo da presença. Uma qualidade rara que torna você diferente de 97% dos homens que caminham por aí como se estivessem no piloto automático. Por favor, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Eu quero mapear onde estão esses homens despertos que estão resgatando a arte de estar verdadeiramente presente. Outro ponto que frequentemente passa despercebido é o estilo que não busca aprovação externa, mas que exala uma identidade sólida e autêntica. N ou SV trata de seguir a última moda ou tentar esconder a sua idade, mas de abraçar a elegância da simplicidade e o cuidado com os detalhes que mostram que você respeita a si mesmo. Uma camisa bem cortada ou um relógio que carrega uma história são sinais. Sutis que acionam gatilhos psicológicos poderosos de atração pela sua identidade. As mulheres jovens respeitam que quem sabe ser autêntico em um mundo de cópias. E aquele sorriso é o prêmio para o homem que não tem medo de ser quem é isso nas levar. Efeito da figura de proteção, um processo muitas vezes inconsciente onde o cérebro dela associa sua estabilidade à sensação de segurança e refúgio. Ela sorri porque perto de foca, a amígdala cerebral dela menos responsável por detectar ameaças, finalmente pode relaxar. Me diga a sua idade nos comentários. Quero entender em qual estágio da vida você está aplicando esses conceitos de proteção e presença para que eu possa te orientar de forma cada vez mais precisa nesta nossa jornada. Muitas vezes a curiosidade que você desperta é o reflexo de um desejo profundo por substância. Algo que a maioria dos rapazes da idade dela simplesmente não consegue oferecer porque ainda não teve tempo de acumular as cicatrizes e os aprendizados que você possui. Esse sexto motivo a curiosidade pela sua experiência. Mostra que a sabedoria que você carrega nos olhos é um convite fascinante para que ela conheça o mundo sob uma nova perspectiva. Aquele sorriso é a chave que ela usa para tentar abrir uma porta para as histórias e vivências que só você pode narrar com a propriedade de quem realmente esteve lá antes de revelarmos o desfecho dessa nossa análise. Quero reforçar que a sua saúde emocional é a base de tudo isso. E por isso te convido novamente a se inscrever no canal para chegarmos aos 5.000 inscritos, garantindo que você não perca nenhuma dessas pílulas de psicologia aplicada que protegem e potencializam a sua virilidade mental. Além disso, se você sente que precisa de um ambiente mais reservado para discutir esses gatilhos de experiência, nossa área de membros é o lugar perfeito para você se conectar com outros homens que, assim como você, valorizam a profundidade e a verdade nas conexões. Não esqueça de comentar de qual cidade você está nos acompanhando, pois cada nova localização que recebo me mostra que a busca por uma masculinidade madura e consciente é um movimento global que não pode ser parado. Agora, respire fundo e prepare-se para o sétimo e mais poderoso motivo. A aura de não precisar de validação externa. Existe uma verdade paradoxal na neurociência da atração que diz que quanto menos você depende da aprovação de uma mulher para se sentir completo, mais magnético você se torna aos olhos dela. Os homens maduros que habitam o próprio centro e não mendigam atenção emitem uma frequência de liberdade que é absolutamente irresistível, pois sinaliza que você é o senhor do seu próprio destino e que a sua paz não está à venda. Coloque sua idade nos comentários.
pois quero entender como essa sensação de autossuficiência tem se fortalecido em você com o passar dos anos e como podemos usar isso para blindar ainda mais a sua presença. Quando você entende que a sua liberdade é o que realmente enciende a chama do interesse. Você deixa de ser um observador passivo dos sinais e passa a ser o arquiteto da sua própria realidade social. Onde cada sorriso recebido é apenas um bônus em uma vida que já é plena e cheia de propósito, 21 não seja ingênuo ao ponto de acreditar que cada sinal é um convite direto, mas também não seja frio ao ponto de desprezar a energia que você mesmo projeta no mundo. A próxima vez que uma mulher jovem sorri para você, encare isso como um teste de sua própria consciência, pode ser respeito. Pode ser curiosidade ou pode ser apenas o reconhecimento da sua postura inabalável. Ao dominar sua presença, sua confiança e o seu estilo autêntico, você transcende a necessidade de perguntar o porquê e passa a viver na certeza de que há. Sua energia masculina é o seu maior trunfo. Se este conteúdo abriu seus olhos e te trouxe uma nova clareza clínica sobre as interações humanas, dê o like e compartilhe com quem também precisa desse despertar para a saúde emocional masculina. Toda semana estarei aqui trazendo novas técnicas de comunicação eficaz e psicologia feminina para garantir que você continue evoluindo e se tornando a versão mais magnética e saudável de si mesmo. Mantenha-se presente e mantenha-se consciente e lembre-se que, no final das contas, o maior segredo da atração é o respeito que você cultiva por si mesmo todos os dias. Agora que chegamos ao fim desta análise profunda, quero que você visualize a si mesmo saindo deste vídeo não apenas com informações, mas com uma nova arquitetura mental. Pronto para aplicar cada um desses conceitos na próxima vez que cruzar a soleira de uma porta e sentir o peso do mundo real. Entenda que a psicologia da atração e o magnetismo que discutimos hoje não são truques de manipulação, mas sim o resultado natural de um homem que decidiu investir na sua própria saúde emocional, na sua presença consciente e na sua integridade como ser humano. Cada sorriso que você encontrar daqui para frente será um campo de treinamento para sua nova percepção. Uma oportunidade de praticar a escuta ativa e a leitura emocional que separam os mestres dos aprendizes. Lembre-se sempre, a sua maturidade é o seu maior trunfo e a maneira como você cuida da sua mente e do seu corpo dita o ritmo de como o mundo responde a você. Se você chegou até aqui, você já faz parte de uma minoria que busca a excelência. E eu estou ansiosa para ler seus relatos nos comentários sobre como essas mudanças estão impactando suas interações e sua autoconfiança. Não esqueça de conferir os benefícios da nossa área de membros para continuar este desenvolvimento em um nível ainda mais técnico e exclusivo. E, claro, verifique se sua inscrição está ativa para não perder o que preparei para a próxima semana. Siga em frente com a cabeça erguida, o olhar atento e a certeza de que agora você possui as chaves para decifrar os segredos que 97% dos homens jamais conhecerão. A jornada apenas começou e o seu verdadeiro potencial está esperando para ser totalmente revelado por você mesmo.